hoje, o papo é sobre quem quer ter mais energia, mais saúde e talvez mais paz. Hoje o papo é sobre isso, não tem nada a ver com produtividade, é sobre sintonia, sobre estar em harmonia com seu corpo, com seu tempo e com a natureza. Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Tudo isso começou quando eu li o livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Quem escreveu esse livro é um doutor indiano. O nome dele é Dr. Surras. Eu não sei se é assim que pronuncia exatamente, mas vamos considerar isso. E não é que eu virei uma expert nesse método que ele ensina lá, em todos os conhecimentos que ele fala lá. Ele fala sobre Ayurveda, muito nesse sentido assim de saúde, mas eu não sou expert, eu só sou uma observadora e eu li o livro, gostei muito, marquei muitas coisas e observei muito e apliquei algumas coisas também. Isso, o que eu apliquei mudou muito a minha rotina, a minha forma de ver as coisas e isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Esse episódio, eu pensei nele para que você consiga prestar atenção em quando você faz as coisas e não só o que você faz. Não o que você faz, mas em quando você faz. Porque segundo o livro e também, né, ciência e tudo mais, o nosso corpo ele tem ritmos, né, naturais que regulam o corpo, né? Horário de dormir, horário de acordar, quando está com sono, quando está com fome, níveis de energia durante o dia, níveis de humor durante o dia. Quando a gente está na contramão desses ritmos naturais, aí a conta chega. Então, se eu estava querendo falar aqui sobre isso, sobre quando você se sente cansado, irritado, quando você tem insônia, ansiedade, dificuldade para focar, todo esse combo de coisas acontecem muitas das vezes porque você está indo na contramão dos ritmos naturais do corpo. E vamos lá para contextualizar um pouco sobre o livro. O livro ele traz vários aspectos que eu vou demonstrar aqui e falar aqui durante esse vídeo, mas eu queria abrir alguns conceitos aqui também que ele fala no livro, que durante a explicação dessas coisas que mais me chamaram a atenção no livro, vai aparecer esses termos e é bom deixar esses termos bem explicados aqui de antemão. O primeiro dele é Ayurveda. Ayurveda é uma ciência ancestral, ela é indiana, que ela busca o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Essa palavra, ela literalmente significa ciência da vida, se for pegar lá o que significa de fato a palavra, né? Se for pegar a semântica. E tudo tem um ritmo, tudo tem um tempo, e viver em desacordo com esses ritmos causa esse desequilíbrio e muitas vezes doença. E ele explica o livro baseando nessa ciência ancestral, a Ayurveda, e ele também aponta alguns pilares, e um deles é o ritmo circadiano. O ritmo circadiano é um ciclo de 24 horas que ela regula as funções biológicas essenciais, como sono, digestão, temperatura do corpo, produção de hormônio. Então, assim, esse ciclo, ele está profundamente conectado com a luz solar. Por isso, o dia e a noite influenciam totalmente a nossa energia. E viver em sincronia com esse ritmo é, segundo o livro, e segundo o autor, a chave para ter mais saúde, mais vitalidade, equilíbrio emocional. Eu lembro que tem uma parte do livro que ele fala assim, que meio-dia é o horário em que as pessoas têm um maior pico de energia, tanto é que a maior refeição tem que ser feita aí na metade do dia, ou seja, por volta do meio-dia, e nesse momento também as pessoas estão mais irritadas. Então lá mostra, no livro ele mostra como que os horários do dia a pessoa se comporta de maneiras diferentes também. Desde que, né, a gente está considerando aqui o cenário de que a pessoa acorda cedo, entre 5 e 7 da manhã, aí quando chega meio-dia a pessoa faz uma refeição. Então assim, eu estou considerando aqui um cenário de uma vida
ideal, digamos assim, considerando o ciclo circadiano. Então, o que ele aponta? Que você deveria acordar entre 5 e 7 da manhã. E nesse momento, você estaria iniciando suas atividades. Então, assim, seria o momento de você ter acesso à luz do dia. Então, a gente começa meio com slow, assim, meio, né, acordando mesmo. Depois a gente tem um pico de energia, depois meio-dia tem um pico maior, depois, do almoço, né, 1, 2 horas, a gente tem uma baixa. É como se fosse um reflexo do relógio mesmo. Outro conceito importante são os doshas, que são perfis biológicos baseados em combinações de 5 elementos da natureza: terra, água, fogo, ar e éter. Cada pessoa tem um dosha predominante que influencia seu corpo, sua mente, seu metabolismo, a sua energia. E ele fala no livro 3 tipos. Os nomes são um pouco estranhos, mas eu vou explicar o que significa. Os 3 doshas são Vata, Pitta, Kapha. Kapha. Acho que é Kapha, que é K-A-P-H-A. Kapha. O Vata é ar mais éter, que significa o quê? São pessoas mais criativas, mais rápidas, com a mente mais ativa, que tendem a ter mais ansiedade e instabilidade se as pessoas estiverem desequilibradas. Se essa pessoa estiver desequilibrada, né? A pessoa com esse tipo de dosha. Essas pessoas precisam de rotina, precisam de acolhimento e alimentos quentes. O outro tipo de dosha é Pitta, que é fogo mais água. São pessoas intensas, focadas, determinadas, mas que podem ser impacientes, irritáveis, exigentes. Elas precisam de frescor, de leveza e pausas. Tem também o dosha Kapha, que é terra mais água. São pessoas calmas, estáveis, amorosas, mas que podem cair na letargia, na preguiça e acúmulo. Elas precisam de estímulo, movimento e leveza da dieta. Dentro do livro, ele também fornece testes para você saber qual é o seu tipo de dosha, e com isso você consegue ter um entendimento maior de qual o tipo de rotina que você precisa fazer, quais alimentos que você deve consumir por você ser desse tipo de dosha. E o livro traz essas sugestões práticas de rotina, de alimentação específica para cada tipo. E mesmo que você não saiba, o simples fato de você observar seus padrões já começa a te colocar em sintonia com seu corpo. Eu, por exemplo, me encaixo no dosha Pitta, fogo mais água. Eu fiz o teste lá e bateu certinho com o que eu acredito, com o que eu observei também. E ele traz esses testes dentro do livro, que é bem interessante. Vale a pena comprar o livro para saber disso, né? Saber fazer seu teste, saber o que é melhor para você. Então agora, já expliquei esses conceitos que aparecem no livro. Agora eu vou explicar os tópicos principais do livro e vou contar um pouco da minha experiência, baseado no que eu li, no que eu pratiquei depois. E é isso. O primeiro ponto que eu notei aqui para falar é: alinhe sua rotina ao ciclo circadiano. O que significa isso? Significa que o nosso corpo ele tem um relógio interno. É lógico que aqui eu estou considerando pessoas que têm condições de adaptar o seu corpo nesse relógio interno, né? São pessoas que trabalham em horário normal, não trabalham em horários de turnos. Aqui eu estou considerando uma pessoa que consegue manter a rotina compatível com o ciclo circadiano. Então, assim, nosso corpo ele tem um relógio interno. Ele sabe exatamente que horas são, desde que você mantenha essa rotina. Mantenha a rotina, o que significa? Significa que você tem que, assim que acorda, ter contato com a luz do dia, porque se você acordar e ficar num ambiente escuro, o seu corpo ele não vai saber que você de fato acordou, porque ele precisa da luz solar, não é o sol em si, mas ele precisa da luz do dia para saber que horas são, para ele se sintonizar. Então, assim, não adianta você acordar cedo e se manter em um lugar escuro. Precisa se ir a um ambiente que tenha luz natural. Você precisa ter contato com essa luz natural para o seu corpo entender que horas são. Então, assim, sabendo que o nosso corpo tem esse relógio,
eu comecei a observar como que meu corpo comportava de acordo com esse relógio. De manhã, eu sou uma pessoa muito mais lenta, então, assim, para eu fazer uma atividade, atividade física mesmo, eu preciso de acordar umas 2 horas antes de fazer atividade física, porque eu percebi que eu fazer imediatamente assim que eu acordo me gera ansiedade, estresse, eu fico irritada. Então, assim, isso eu fui percebendo e o livro me ajudou a observar isso, né? Como que o meu corpo responde aos estímulos. E eu percebi também, fazendo a rotina exatamente certinha, sabe? A mesma rotina durante os 2 meses direto, eu percebi que eu comecei a ter horário para tudo, principalmente para ir no banheiro. Não, dava 8h30 da manhã, era certeiro, você poderia me ligar, eu tava no banheiro, entendeu? Então, assim, quando o seu corpo e você adequam a uma rotina, o seu corpo ele tende a respeitar essa rotina, né? Respeitar esses horários. Ele segue os horários. Agora, se você modifica qualquer coisa, aí já começa a bagunçar de novo. Então, você tem que manter uma rotina certinha para dar certo, para você ver as evoluções, para você entender esses horários e o corpo também. Porque não adianta você dormir, tipo, 10 horas da noite, aí no outro dia você dorme 3 da manhã, tipo assim, nem você sabe o que está acontecendo. Então, quando você cria essa rotina baseada no seu relógio interno, o seu corpo, ele vai saber a hora de dormir, ele vai saber a hora de comer, ele vai saber a hora de estar mais ativo, ele vai saber a hora de descansar. Então, assim, é um processo que você tem que fazer certinho mesmo para o seu corpo se adaptar. Se você manter uma constância de dormir todo dia 10 da noite, ir para a cama umas 9h30 da manhã, ir para a cama umas 9h30 da noite, por exemplo, você vai perceber que pela constância vai chegar umas 8h45, você já vai começar a ficar um pouco mais cansado, vai começar a querer dormir, mas desde que você faça isso de forma certa, né? O Wesley, do Reservatório de Dopamina, ele tem muito conteúdo lá que fala sobre isso e explica bem melhor sobre isso, sobre higiene do sono, sobre... Ele é um neurocientista, né? Então ele sabe muita coisa. Então ele sabe explicar de uma forma simples algo complexo. Então eu aprendi muito lá também sobre isso, sobre sono, sobre higiene do sono, sobre respeitar o seu ciclo circadiano e como você faz para ele se manter, porque é algo que não é fácil de você se manter. Tipo, se eu fazer de qualquer jeito vai dar certo. Não, você tem que fazer certinho. Você tem que ir dormir no mesmo horário, comer no mesmo horário, descansar no mesmo horário, fazer higiene do sono, diminuir as luzes a partir de tal hora, diminuir as atividades intelectuais pelo menos 3 horas antes de dormir. Então, assim, ele explica melhor essa parte. Eu estou aqui dando uma pincelada para vocês criarem a vontade de entender mais sobre isso, porque é muito interessante, faz diferença para a qualidade de vida e os horários fazem muita diferença também. Que não adianta, você, tem que dormir 8 horas por dia, mas não é de 3 da tarde até 11 da noite. Não, gente, é o horário certo de dormir, é de 10 da noite até 6, entendeu? É nesse sentido que eu quero dizer. Que o horário, ele é muito importante, mas é o horário no horário certo, entendeu? Por isso que no início eu falei que não é o que você está fazendo, é quando. O horário, ele manda muito. Quando você respeita isso, do relógio biológico, de horário para dormir, horário para comer, tudo flui melhor. Eu comecei a observar meus picos de energia e percebi que de manhã eu funciono melhor, igual eu falei, depois de 2 horas ali que eu já acordei, já sintonizei, já orei, já alonguei. Sabe esse processo de rotina matinal? Então, depois que eu faço isso, que eu consigo já começar tipo, uma atividade mais intelectual, ou fazer uma atividade física, nesse sentido. Então, eu sei que para eu fazer algo intelectual, eu preciso de acordar 2 horas antes, se isso acontecer de manhã.
E a partir das 10 horas que eu tô assim, eu tô no ápice de produzir, produzir, produzir. E ele fala isso no livro, que a partir de 10 horas você tem um pico de produção mesmo. E dá meio-dia, você tá assim, maior energia que pode. E aí é o horário também que você deve fazer a maior refeição do dia. Outra coisa também que ele falou é priorizar o sono. Dormir melhor é tão importante quanto comer bem. E eu lembro que quando eu li, ele contou um caso de uma mulher que ela tentava emagrecer, ela nunca conseguia. E é mesmo ela fazendo certinho lá, ele explica que ela tinha muita dificuldade e não via sucesso. E aí ele foi perguntando as coisas que ela fazia, como ela se comportava, e ele percebeu que o problema estava no sono. Ela dormia menos de 8 horas por dia. E aí ele sugeriu dela dormir durante 2 meses no tempo certo, 8 horas. Mas não era para ela preocupar com a alimentação, preocupar no sentido assim, não era para exagerar, mas ela não precisava se preocupar com isso. Ela tinha que preocupar, por enquanto, em dormir. Criar o hábito de dormir no horário certo. E ela conseguiu emagrecer só dormindo. Aí ele até colocou uma frase lá assim: se você quiser emagrecer, durma. É interessante, né? Como que isso faz diferença? Outro ponto também que vem dentro aí da questão da higiene do sono é você ter um ritual noturno também. Manter uma luz baixa, luzes amarelas, evitar telas antes de dormir. E eu criei um mini ritual para mim também. Depois que eu li esse livro e depois que eu comecei a ver as aulas do Wesley Del Nogara do Reservatório de Dopamina. Quando dá 8 horas, eu encerro minhas atividades intelectuais e aí eu começo meu processo de colocar as luzes amarelas. Quando dá 6 horas, eu já começo a deixar as luzes amarelas. Mas às vezes a gente tá tão no flow que a gente não vê, né? Mas aí eu tenho feito esse ritual. Tentado manter esse ritual, né? Porque não é fácil. Mas quando dá 6 horas, eu já começo a fazer, agora é hora de diminuir um pouco as luzes, deixar as luzes mais amarelas. Aí quando dá 8 horas eu encerro minhas atividades intelectuais e começo a desacelerar, tomar um chá, ir tomar banho, ficar mais slow, ler um livro, tentar ficar longe do celular. Então, assim, eu criei esse ritual meu e depois eu oro e eu só vou pra cama exatamente quando eu tô com sono. Porque esse é um ponto também que o Wesley fala que quando você vai pra cama dormir e você não está com sono, isso prejudica seu sono. Então é bom você ir pra. Prejudica seu sono, não, você fica ansiosa. Você fica ansiosa porque tá ali, não tá conseguindo dormir. Então ele fala que é bem melhor você sair da cama e fazer alguma coisa pra você ter mais sono, ler um livro, uma coisa assim, sem telas e tudo mais, mantendo essa questão do ritual, da higiene, né, do sono. E pra aí, quando você estiver realmente com sono, você ir deitar e dormir. Porque se você for pra cama sem sono, a da ansiedade é bem pior. Aí vem a questão das alimentações. Ele fala que a maior refeição deve ser feita no meio-dia, que o jantar deve ser leve, porque o jantar leve ele melhora o sono e o metabolismo. Eu achava que era besteira, mas aí depois que eu li, eu percebi e comecei a observar, e vocês também vão conseguir observar depois que eu falar aqui, que quando você come tipo muito à noite, tipo, às vezes, por exemplo, o hambúrguer que deixa você, tipo, super cheiona, empanzinada, sabe? Daquela sensação de, tipo assim, não, exagerei. Você custa dormir. Ou você dorme muito, assim, estranho, você, sabe? Pesado. Você pode ter pesadelo também. Então, assim, eu achava que era besteira, mas aí eu comecei a almoçar e jantar, almoçar bem e jantar mais leve e foi muito bom. E ele também fala que o horário máximo lá para almoçar, ó, o horário limite para jantar é 19 horas. Quando você come depois desse horário, a chance do seu corpo reservar e colocar como reserva de gordura é muito maior. Então lá ele explica também como que isso funciona. E jantar leve me ajudou muito a mudar meu sono, melhorar ele. Outro ponto que ele fala aqui é para movimentar de manhã.
20 minutos de atividade física leve de manhã faz toda a diferença. E realmente, eu tava fazendo atividade física de noite, mas eu percebi que estava atrapalhando meu sono. Eu estava demorando para dormir, mesmo eu tendo acordado cedo. Então eu troquei, mas para eu trocar eu também tenho que acordar mais cedo. Igual eu falei, eu preciso de um tempo de manhã aí para conseguir me adaptar amanhã, digamos assim. E ele fala isso, que atividade física de manhã faz toda a diferença e muda o seu humor. Atenção plena e escutar o corpo. Ele fala que é muito importante fazer um mindfulness. Mindfulness é meditação. E é mais sobre observar do que sobre meditar. É sobre, por exemplo, você acabou de comer, como você se sente? Você perceber como é que seu coração fica, como é que você está sentindo calor, como que você está se sentindo. Ele fala mais sobre essa meditação de observar como seu corpo comporta depois de você executar alguma coisa. Você acabou de tomar café da manhã, como você se sente? Você acabou de tomar um leite, como você se sente? E eu percebi que eu tinha intolerância à lactose depois que eu li esse livro. Porque eu me sentia mal toda vez que eu tomava leite. E eu não sabia por quê. E tanto é que tem uma época que eu tava muito maromba, eu comprei whey. E ficava assim, não, agora eu vou entrar no corpo shape. E aí, eu tava tomando whey, eu tava ficando com um barrigão. Eu falei assim, gente, eu tomando whey, tô ficando com um barrigão inchado, o que tá acontecendo? Eu não sabia, né, por falta de conhecimento, eu não sabia que o whey tinha leite. E aí depois eu comecei a associar as coisas que eu tava tomando e comendo que tinham leite que tava me fazendo mal. E aí descobri que não poderia tomar nada que tem leite, então eu sou intolerante à lactose. E eu fui no médico também para saber isso. E ele falou que a intolerância à lactose é muito mais clínico do que o exame. Porque o exame pode dar um falso negativo. E ele fala que a pessoa, para ter intolerância, é mais sobre como você se sente tomando leite do que necessariamente fazer um exame. O exame fala que você tem ou não. Então, assim, é exatamente isso que é esse mindfulness. É observar como o seu corpo comporta com as suas ações. E e é interessante, porque depois disso eu parei de tomar whey, eu fiquei assim, gente, como é que eu vou ter mais proteína, né? Aí eu comecei a tomar albumina, que é o que eu me adaptei melhor, a albumina de banana que eu tomo atualmente. Porque já tentei aqueles whey de soja, whey de arroz, whey de ervilha, nossa, não desceu. Mas esse albumina tá me fazendo melhor. Então é sobre isso também. É sobre como o que você faz, como você se sente com o que você faz. E essa observação, ela, nossa, é um divisor de águas quando você começa a observar. Ele dá algumas dicas lá no livro para você medir, para você aferir a sua pressão antes e depois de comer, para ver como que aquele corpo processa dentro do seu corpo, se seu corpo se sente bem, acelerado, como que ele fica. E é muito interessante perceber e observar isso. Outra coisa que ele fala é respiração, sede, fome, sono. Você sente ou ignora? Então é muito sobre sentir também. Depois disso eu comecei a perceber quando é que eu fico saciada quando eu almoço. Eu sei que agora, percebendo, observando, eu sei que quando eu dou uma respirada funda, é que tipo, é isso, não preciso de mais comida, entendeu? Então, assim, foi tudo dessa observação. Conclusão: a ciência Ayurveda não é misticismo, é basicamente observação corporal. Então, cada dosha, que eu falei no início, ele responde melhor a certos horários, alimentos e atividades. Tanto é que quando eu fiz o teste do livro, lá fala que o meu tipo de dosha não se dá muito bem com leite, carne. Então, assim, ele falou umas coisas que fez muito sentido. E realmente, depois eu fui ver, os outros não tinham essa questão do leite. Entendeu? Realmente o meu tinha essa questão do leite. Então, assim, é verdade, né? Dá certo o teste que ele tem lá no livro. Então, eu fiz o teste, identifiquei que realmente dava certo, fui observando e adaptei algumas coisas também. Outra coisa que é muito interessante que ele fala, que o corpo
ele se comporta conforme a estação do ano. Que o nosso corpo muda conforme o clima. E ele até propõe lá de você fazer como se fosse um detox quando tem essa mudança de estação, porque aí seu corpo muda também. E como você passa de uma estação para outra, faz muito sentido, né? A gente tem que mudar mesmo conforme a estação. A gente muda as roupas do guarda-roupa conforme a estação. A gente. E o corpo também é assim, ele precisa de mudar. Mas às vezes ele não entende que mudou. Então você precisa de criar esses rituais para ele entender essa mudança de clima, de estação. Então ele também fala sobre o que comer, o que exercitar em cada estação, como que funciona, né, o corpo em cada estação. Ele explica lá exatamente como que o corpo funciona e é bem interessante de você entender essa explicação, de você entender que o corpo muda de fato, que os tipos de comida têm que ser diferentes. Tanto é que a gente já faz isso naturalmente, mas, por exemplo, comer, a gente não dificilmente vai comer uma coisa super quente, uma sopa num calorão do verão. Dificilmente você come sopa no verão. E da mesma forma, é difícil você comer algo refrescante no inverno, por exemplo, tomar um sucão de abacaxi geladaço no inverno. É difícil, a gente quer coisas mais quentinhas, quer aquele aconchego, digamos assim. E ele também fala sobre as frutas de cada estação para a gente olhar qual que é os alimentos da estação para a gente estar comendo os alimentos da estação, porque os alimentos da estação que são os ideais pra gente naquela estação, entendeu? Então, essa estação é a estação que é morango, manga, uva, por exemplo. Então vou comer isso, entendeu? Então, cada estação você tem que pesquisar para você comer o que a própria estação oferece. Porque o que a estação oferece é aquilo que você deve consumir. Tem um pernilongo aqui. E aí ele fala também que a idade também muda tudo. O que funcionava para você quando você tinha 20 anos não funciona para você quando você tem 30, 40. E a nossa rotina ela vai evoluindo junto com a gente. Então a nossa rotina ela vai modificando junto com a nossa idade vai avançando. E se você quiser aprofundar mais esse tema, eu recomendo super você comprar esse livro. Ele é muito interessante, ele, nossa, abre sua mente assim para essa observação. E eu acho muito interessante a gente ter esse conhecimento, ter ter essa consciência, sabe? Que o nosso corpo, como o nosso corpo funciona, como a gente tem que fazer para ele funcionar da melhor forma. E eu também recomendo o Reservatório de Dopamina do Esrin Delanogari. É muito bom. Ele é neurocientista, ele fala sobre a cronobiologia com profundidade, ele fala sobre o sono, sobre a higiene do sono, enfim, ele aponta estratégias para você lidar com isso. Ele também explica sobre o cérebro, hormônios, dopamina, melatonina, tudo com base científica. Então, eu super recomendo ele, gosto muito. E se você não tem condições de, né, assinar o reservatório de dopamina, você pode seguir ele nas redes sociais, porque ele fala muita coisa bacana lá também. E tem o próprio Instagram do Reservatório de Dopamina, enfim. Eu não sou cientista, eu sou apenas uma entusiasta. Eu tô aqui para acender esse foguinho para você ir lá e aplicar e ver mais conhecimento sobre isso, porque é muito interessante. Vale a pena a gente saber sobre isso. E uma coisa interessante também, o Wesley explica também sobre como lidar com pessoas que têm turnos, pessoas que trabalham com turnos, como elas lidam com isso. E é muito interessante porque hoje em dia tem muita gente, né, que trabalha em turnos e como as pessoas lidam com isso e como regular o seu ciclo circadiano dentro dessa realidade. Então é isso, fica o convite para você pensar no horário que você se sente melhor durante o dia, como que está seu sono,
qual é uma mudança que você vai fazer na semana depois de ter ouvido esse podcast. O que que você vai procurar saber, qual conhecimento que você vai atrás para melhorar esse entendimento sobre o ciclo circadiano, para melhorar seu corpo, melhorar sua qualidade de vida. E uma coisa também é você pensar o que você sente quando você come tarde, quando você dorme mal, o que que você fez no dia anterior, quais estão sendo os alimentos que você ingere, está sendo da estação, está sendo os alimentos bons para você, como cada alimento interfere no seu humor. Então, assim, observa e procura conhecimento. É isso que eu queria colocar um foguinho hoje aí no seu entendimento. E é isso. A gente não precisa virar outra pessoa, a gente não precisa seguir as coisas de forma idealistas, a gente só precisa de ter o conhecimento e adaptar conforme a nossa realidade e melhorar a nossa qualidade de vida, né? Esse podcast foi falar sobre como os horários têm poder. Os horários, eles são essenciais para a gente conseguir ter qualidade de vida. Você acordar no horário certo, ao certo para você, né? Você determinar esse horário, cumprir esse horário, acordar naquela faixa, tomar café sempre no mesmo horário, almoçar no mesmo horário, tomar café da tarde, fazer uma pausa, tomar sol, jantar, fazer suas atividades intelectuais até o horário certo para você conseguir dormir bem, dormir sempre no mesmo horário. Então, todos esses horários, eles influenciam muito na qualidade de vida que você vai ter, em como o seu corpo vai comportar, vai diminuir doenças, diminuir N coisas. Então, assim, é muito interessante a gente manter esse entendimento, procurar mais informações sobre. Os horários, eles ajudam muito a gente a criar essa rotina, o corpo entender como é que a gente funciona, corpo funcionar da melhor forma, performar conforme os horários. Então, mais do que o que você faz é quando você faz. Isso realmente faz diferença. E eu percebi isso através de estudos. Eu estudei e vi que isso é comprovado. Eu experienciei e vi que isso acontece comigo. Igual eu falei, quando eu vou para academia de noite, eu não durmo bem. Quando eu acordo e já vou fazer uma atividade física, não me sinto bem. Quando eu vou almoçar às 3 horas da tarde, não me sinto bem, entendeu? Então, assim, isso vou percebendo, fui percebendo e fui adaptando para o meu corpo estar na melhor forma possível para conseguir performar, para conseguir ter qualidade de vida, para conseguir viver bem. Então, esse podcast foi para isso, para acender mesmo uma centelha aí dentro da sua cabeça, para você se questionar como você tem feito, como você tem se comportado. E é isso. Se esse episódio te despertou, se esse episódio te ajudou de alguma forma, me deixa saber. Se você vai aplicar alguma coisa a partir desse episódio, se você vai procurar mais conhecimento sobre isso, me conta aqui. Me diz também qual horário do dia para você é o melhor, se você é uma pessoa matutina, se você é uma pessoa vespertina, como você se sente. Ah, eu vou deixar aqui também um link para você saber isso, se você é matutino ou vespertina. Eu vi lá no curso do Wesley, eu vou deixar aqui, que é bem interessante fazer o teste e descobrir, porque aí você consegue alocar, né, as maiores partes de tarefas para você fazer no período que você tem mais energia. E é isso. Fico muito feliz de você ter escutado até aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha vontade de comprar o livro. E esse livro é um divisor de águas. Quando eu li, não me tornei a mesma pessoa depois que eu li. Muito bom, super recomendo. E é isso. Bye bye, até o próximo episódio.